Bom dia mais uma vez. No nosso quadro Entenda Direito hoje, vamos falar sobre débitos de condomínio. Tá? Vamos falar de forma clara, simples, objetiva, sem juridiquês, sem palavras complicadas. Às vezes vão surgir algumas, mas vou tentar ser o mais claro e mais objetivo possível para que todo mundo, para que todos vocês possam entender. O que é o condomínio? São diversos proprietários de uma coisa comum. Você compra um apartamento em um edifício, por exemplo, e existem áreas comuns e despesas comuns, como o IPTU da área comum, como o IPTU da área comum não, às vezes tem, eu já vi isso separado, tá? O IPTU da área comum, o pagamento dos empregados, a energia, a água consumida para os serviços, né, de jardinagem, limpeza e diversos outros, obras e um monte de outras coisas que a gente não consegue elencar aqui, mas são muitas as despesas. Então, cada condômino é obrigado a pagar a sua cota à parte. Aí damos o nome de cota condominial, que ele entra no rateio dessas despesas e desses custos. Tá? Partindo daí, nascida a obrigação, e é uma obrigação mesmo, tá? Você tem a obrigação de pagar. Não é vou querer pagar, não quero pagar. Você tem que pagar. É uma obrigação imposta a todos os condôminos. Tá? E aí você passou por um momento financeiro um pouco mais complicado e atrasou algumas dessas cotas, algumas cotas condominiais. Existem algumas convenções de condomínio que estipulam que 2 cotas condominiais em atraso já ensejam o ajuizamento. Tá? E esse ajuizamento não é como um processo comum. O Código de Processo Civil nosso, no artigo 784, inciso 8º, ele determina, ele prevê que as cotas de condomínio são títulos executivos extrajudiciais. Então, não é como um processo que você vai perante o juiz para declarar que existe a dívida ou não. A dívida já se presume verdadeira. É um título executivo extrajudicial. Então, quando os advogados do condomínio entram com aquela cobrança, com essa execução em face do devedor, do condômino que está em atraso, ele é citado para pagar em 15 dias e ele também pode se defender. Tá? Ele pode se defender como? Através de embargos à execução ou eventual oposição de uma objeção de não executividade, seria o nome mais correto, que chamam também, tem outro nomezinho que dão, que eu dou esse nome que eu considero mais técnico. Então você pode se defender. Mas quais são as defesas no caso do embargo de execução? Olha, não devo, ou então devo, mas não devo isso tudo. E aí abre-se um novo processo, que ele corre junto com o termo jurídico que usamos. É um processo que fica apensado àquela execução, e aquela execução ela fica suspensa até que se resolvam os embargos. Já a objeção de não executividade quando a ordem de matéria de ordem pública, tá? Ou que ensejaria alguma nulidade, e aí tornaria todos os atos praticados após essa nulidade como se não tivessem existido no mundo jurídico. Então, Pérola, deve ao condomínio? Isso não tem muita coisa que fazer, tem que pagar. Inclusive, o imóvel, ele pode ir a leilão, tá? Porque o débito condominial, ele não é considerado uma obrigação pessoal do proprietário. Ele é considerado uma obrigação de natureza propter rem. É uma natureza da coisa, é uma obrigação da coisa, do imóvel, assim como o IPTU. Então,
Caso você não pague e seja executado e você não se manifeste ou você não consiga fazer nenhum acordo, nenhum pagamento, você pode sim ter o seu imóvel leiloado e você vai perder o imóvel. Abraham, queria que você esclarecesse aqui pra gente, então, quais são essas medidas que podem ser tomadas. Então, vai a leilão a casa, se o Pode ir, né? Pode ir. Se ele estiver inadimplente, então o que acontece nesses casos? Então, ele deixou de pagar, tá? Vamos admitir aqui que ele deixou de pagar 3 parcelas. O condomínio, através da sua assessoria jurídica, resolveu ajuizar uma execução para receber aquelas cotas condominiais, né? Porque, imagina só, né? Se todo mundo deixa de pagar, os outros têm que pagar pelos que não pagaram. Então gera um déficit orçamentário que deve ser suprido por aqueles que pagam em dia. E há condomínios que esse déficit é muito grande e existe uma quantidade enorme de condôminos inadimplentes e esse peso, esse ônus todo fica para aqueles que pagam corretamente. Tá? E aqui, pessoal, não estou dizendo que a pessoa que não pagou não paga porque não quer, nada disso. Às vezes as pessoas não podem pagar, passam por momentos financeiros delicados, né? Isso é extremamente comum, principalmente em momentos de crise financeira, que é o que a gente verifica hoje em dia. Recebida lá recebido o oficial de justiça, tá, na sua casa, te mandando pagar em 15 dias, você tem os 15 dias para pagar ou oferecer embargos, tá? Aí para oferecer embargos você tem que discutir se deve, se não deve e apresentar suas razões. Admitindo que você deva, você vai perder os embargos, tá? Vai ter que pagar custas e honorários dos embargos e continua devendo no processo de execução. Agora, o condomínio pode negativar o nome de um morador? Pode protestar, sim, pode protestar. Ele pode protestar e pode também incluir nos órgãos de proteção ao crédito. Existe uma possibilidade também descrita na lei, no artigo 916 do Código de Processo Civil, que é o parcelamento. Quando no processo de execução, quando a pessoa é citada, dentro daquele prazo de 15 dias, ela pode requerer ao juízo o parcelamento do débito. E deve ser da seguinte forma, segundo a lei: 30% de entrada, já acrescido de honorários de advogado e de custas processuais, e outras 6 parcelas, todas atualizadas monetariamente, vencendo-se mês a mês, são mensais e consecutivas, e juros de 1% ao mês. Isso é uma possibilidade. Então você deve 10 mil reais de cota condominial. Recebeu a execução, você tem o direito, isso é um direito seu como devedor, está previsto em lei, no artigo 916 do Código de Processo Civil, que você pode parcelar em 6 vezes, com 30% de entrada, acrescido de honorário de advogado e custas processuais, além e dividir o restante em 6 parcelas iguais. Iguais não, 6 parcelas, outras 6 parcelas atualizadas monetariamente e com juros de 1% ao mês. Qual é o prazo, Abraham, para essa dívida ela ser quitada? Não tem prazo, o prazo vai ser no dia que a pessoa tiver dinheiro para pagar, né? Então, por exemplo, chega lá o ofício para a pessoa... A intimação, né? Seu mandado de citação, certo? Exato. E aí ele tem lá as parcelas, certo, todo o procedimento, então não existe um prazo. Não 15 dias. Quando ele recebe a citação, são 15 dias para pagar. Tá? 15 dias. Se após esse prazo não for cumprido o pagamento, o que acontece? Então, aí pode começar os atos constritivos, né, de patrimoniais. Aí começa a gente, né, ter uma expressão um pouco mais vulgar, né? Aí o couro come, né? Ele pode ter as contas bloqueadas, ele pode ter o carro penhorado, ele pode ter o imóvel penhorado, ainda que seja um único imóvel e seja
bem de família, convencional ou legal, não faz diferença, porque como eu disse antes, a obrigação condominial, ela não é uma obrigação do dono do imóvel, é uma obrigação do imóvel. Então, ela estando vinculada ao imóvel, a pessoa, ainda que tenha somente aquele, ele pode ser leiloado e a pessoa vai ter que ir para outro lugar. Agora, digamos, eu alugo meu apartamento e o morador, o inquilino agora fica com esse prazo, esse período ali atrasado, Certo. se torna um condômino inadimplente. E aí, o que acontece? O apartamento está em meu nome, eu sou a proprietária, mas está em uso dele, está em posse dele. Como é que acontece essa... Excelente pergunta e todo mundo tem essa dúvida. Eu sou muito questionado sobre isso e a resposta é muito simples. De quem é o apartamento? Eu. Quem vai perder o apartamento? Você. E aí você vai ter que se virar para pagar e cobrar do inquilino numa ação de regresso. Bom dia. Bom dia, minha amada Toné. Bom dia, Abraham, bom dia a todos. Bom dia, Pérola. Tonézinho. Desculpa interromper, era essa dúvida que eu estava vendo lá fora, essa dúvida que eu tinha. Se vai a leilão o imóvel, quem vai ficar com esse dinheiro é o dono do apartamento e se o apartamento era alocado, nesse caso aí? Como é que faz? O dono do apartamento perde o apartamento. O dono E o inquilino, isso é tarefa do locatário. Locador é o dono do apartamento. Sim, então, locatário é aquele que aluga. Isso, É inquilino. tarefa dele pagar o condomínio. Se ele não pagou, então esse débito. Aí o dono do apartamento, proprietário do imóvel, perde o apartamento. E aí ele vai cobrar de quem? Toné, o dono do apartamento, o apartamento foi a leilão e teve arrematante. Sim. Vamos admitir essa hipótese, tá? Que você falou. Todo esse dano que ele teve, ele pode exigir do antigo locatário. inquilino, do locatário. Do inquilino. Tá? Ele pode exigir dele. Por isso que os contratos de locação devem ser muito bem feitos. Vejo muitos Aí problemas deve ser desses. uma luta muito difícil, meio demorada, né? Então, além do contrato ser bem feito, tem que ter garantias, inclusive para isso, tá? Então, existe hoje uma infinidade de garantias que você pode aceitar, caução, fiador que tenha imóvel, por exemplo, que você possa executar depois isso, porque senão você acaba perdendo seu imóvel, não recebeu seu aluguel, o cara também não pagou IPTU e você fica com essa banana toda na mão e não ganha um centavo para isso. Sim, o Isso dinheiro é mais arrematado comum. no leilão. Vamos lá, o dinheiro Fica com quem? arrematado vai servir para pagar ao condomínio que O está em débito. atraso e a diferença vai para o proprietário do imóvel, o locador. Mas é um jogo que quem vai perder é o locador. Sempre quem vai perder é o locador. Ele que vai perder. Então, os contratos de locação, eles têm evoluído e os que eu faço lá no escritório já são dessa maneira, e a gente usa uma expressão até em inglês para isso. Os contratos de locação que nós fazemos são all-in, tá tudo incluso, né? Como seria o all-inclusive, All né? inclusive, Só que é all-in, tudo dentro do contrato. As únicas coisas que estão fora água e energia elétrica. Então, no contrato já tem a previsão. Todo mês o boleto vai de aluguel, ele vai com uma variação, que é o aluguel, a cota de condomínio e o IPTU. Todo mês vai aquilo ali. Então, eu recebendo aqueles valores, ou não atribuindo a responsabilidade, a tarefa, né? Porque a responsabilidade continua sendo do proprietário, né? Eu não atribuindo ao locatário, que é um inquilino, a responsabilidade e a tarefa de fazer o pagamento do IPTU e do condomínio, eu me livro disso. Porque às vezes vai o boleto só do aluguel. O cara paga o aluguel, mas não paga nem o condomínio nem o IPTU. E o locador, o proprietário, muitas vezes não sabe que isso está acontecendo. Só vai saber quando recebe o oficial de justiça. No contrato de aluguel, Abraham, não poderia fazer que isso seria de responsabilidade do locatário? Não pode.
Pode. Existem contratos que são Pode assim, ser a grande feito assim. maioria. Porque aí cairia a responsabilidade em nome do locatário. Cai, mas como eu disse alguns minutos atrás, Toné, a obrigação de pagar as cotas condominiais não é da pessoa, não é do proprietário e nem do inquilino, não é do locador nem do locatário. É uma obrigação do imóvel. Por isso que o imóvel vai a leilão, mesmo sendo o único bem da família. É, porque para cobrar do inquilino, veja bem, é uma loucura. Aí é uma outra ação. Sim, é uma outra ação. Mas se o inquilino já morava lá de aluguel, porque não tem bem. Aí já é meio complicado. Não sei. Mas muitas vezes acontece. Se a pessoa mora de aluguel, porque não pode ter um bem. Existem essas hipóteses. E aí a gente tem que ter um contrato que garanta esses direitos, essas garantias ao proprietário, ao locador. E aí pode ser calção, seguro-fiança, capitalização, pode ser fiador, e aí a gente tem que analisar o fiador também para ver se é um bom fiador, porque pode ser um fiador que é insolvente, o cara não tenha dinheiro para cumprir aquela obrigação, e aí também não adianta nada ter o fiador. Você vai poder cobrar de dois, né, do locatário e do fiador dele, mas não vai conseguir receber de ninguém, não adianta nada. Então, contrato de locação é coisa muito séria. Exige, né, Abra, um fiador, não é? Como? Quando a pessoa vai alugar, geralmente eles exigem, o proprietário exige um fiador, tem que ter uma pessoa responsável, porque se a pessoa não pagar lá na frente, o fiador é que é responsável. Mas esse fiador tem que ser muito bem escolhido, né? Não pode ser qualquer fiador. Aí vamos lá. Mas aí se fosse fazer uma ação, o fiador aí seria porque a gente coloca no contrato que eles são solidários. Eu posso cobrar de um ou de outro. Se o locatário não pagar, o fiador é obrigado a pagar. É obrigado a pagar. Com certeza. Inclusive, eu tenho até uma pergunta em relação a isso. Eu tenho conhecimento de um caso de um fiador que o morador, o inquilino, não pagou, não sei se ele não pagou o aluguel, mas eu sei que a casa ficou deteriorada, né? Enfim, ficou aquela baderna, aquela balbúrdia normal quando as pessoas saem, que não tem, né, o cuidado. Acabou que esse fiador teve que responder judicialmente. Por tudo. Por tudo. Que fez ali a negociação, teve audiência, ele precisou passar pelo processo de negociação com a proprietária da casa e o morador lá, o inquilino, Sim. saiu ileso da situação. Agora, digamos, eu sou a fiadora, né? Eu sou o fiador. O que eu posso fazer, Abraham? Existe alguma medida que eu possa também, não sei, entrar contra Existe. A primeira medida que você vai adotar vai ser chorar, né? Você vai chorar pelo que aconteceu com você e se arrepender por ter sido fiadora. Tá? É a primeira medida. Vai para um bar, comprar um vinho e chorar. Tá? Depois disso, você pode entrar com uma ação de regresso em face do seu afiançado. Irmão, pós-negociação ainda é necessário, ainda é possível, por exemplo, fazer esse regresso? Pode sim. O seu afiançado não te gerou um dano? Com certeza. Ele não te gerou um ônus que deveria ser dele? Cabe a ele pagar. Então você pode sim ingressar judicialmente. Então seria um processo contra... É um processo contra ele para cobrar aquilo que você pagou, né? Perdas e danos materiais. Tá? Então, assim, a primeira coisa, né? Fiador, né? Eu não sou fiador nem da minha mãe. Né? Se ela me pedir, Abraham, assina aqui como fiador, mãe. Que menino ruim. Você sabe que não, eu sou péssimo. Eu sou horrível. Mas ela sabe disso e foi ela que me ensinou isso, tá? Uma vez ela soube de um caso, minha mãe, né, uma pessoa extremamente inteligente, embora tenha tido muito pouco estudo, mas uma pessoa de inteligência única, de uma visão maravilhosa, ela soube de um caso de um fiador que perdeu o apartamento dele, né? Por causa de um contrato de locação. O cara ficou 20 e tantos meses sem pagar. E ela, meu Deus, isso eu não quero nunca para minha vida. Aí minha mãe, com muita luta, conseguiu comprar um apartamento, né? E quando houve uma época em que a melhor garantia era o fiador, porque sabia que tomava o imóvel. E aí uma amiga dela, Marlene, você pode ser minha fiadora? Ela, minha filha, fiadora nem do meu filho.
E aí, nessa ocasião, minha mãe me chamou para conversar. Abraham, você sabe o que é isso? Eu não. Eu até era novinho. É isso. Não seja fiador nem da mamãe se a mamãe pedir. O que é isso, mãe? Ela é. Se eu pedir para você é porque eu tô louca e pode me interditar. Então, não seja fiador. Se você for fiador de alguém, não esqueça de perguntar muito bem para o seu advogado quais podem ser as consequências dessa fiança. E podem ser graves, e quais as garantias, né, Abra? E quais as garantias, né? Que o fiador pode oferecer. Não tem garantia, ele é o garante, ele é o garantidor daquele contrato. Então, na verdade, a única garantia que ele pode ter, aliás, além de nenhuma, a única coisa que ele tem é a garantia moral. Né? E se o proprietário do imóvel não aceitar? Porque eles falam muito, dá muito problema. Esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. É uma escolha dele, E que critério seria um bom fiador? Que critérios? Olha, é subjetivo. Eu, quando me procuram, eu analiso o patrimônio do fiador, eu analiso a ficha dele, a situação cadastral, eu sou bem exigente, peço declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos, se vier muita declaração retificadora eu peço desde a primeira declaração até a última retificação, tem que ser muito criterioso, porque é um contrato, Toné, eu costumo dizer que um contrato pode libertar uma pessoa ou pode levá-la a um inferno e uma prisão sem fim, pior do que Alcatraz. Então, contratos, principalmente de locação, devem ser bem feitos. Contratinhos bem amarrado, né? Bem amarrados. Contratinhos de internet não conseguem te ajudar muito. Não conseguem, essa é a verdade. Mas tem validade? Não, contrato é contrato, né? Você pega onde quiser, você elabora os termos, aquelas duas pessoas... Assinatura eletrônica? Não, pode ser uma assinatura em mão. Você baixa um contrato da internet, escreve a mão o nome de cada um ali, quando começa a locação, quando termina o valor e vai embora. Só que existem cláusulas que não estão ali, que podem atrapalhar a vida das pessoas. E podem atrapalhar a vida do locatário também, tá? Do inquilino. Então, não existe essa de contrato padrão. Cada locação é uma locação, cada negócio é um negócio diferente, com suas peculiaridades, partes diferentes e detalhes diferentes. Então, assim, um contrato não é só chegar a digitar um contrato. Cada negociação é uma negociação. A gente tem, sim, claro, um modelo mais ou menos padrão, porque existem algumas cláusulas que se repetem. Mas existem cláusulas que são específicas para aquele negócio, que foram tratadas especificamente para aquele contrato. E elas devem ser bem elaboradas e muito bem elaboradas e bem escritas para que gere menos dúvidas e mais efetividade. Porque também você pegar uma cláusula e colocar uma coisa ali que ninguém entende... Pô, como é que eu vou cumprir essa cláusula se eu não estou nem entendendo o que ela diz? É porque os contratos, para você ler minuciosamente, você tem que levar 10 dias. Primeiro que as letras são minúsculas e você não entende, que tem muita a terminologia é realmente difícil, é meio complicado, só para pessoal que é da área jurídica, às vezes, que entende. Para um leigo é complicado. Aí você se perde ali numa vírgula, num ponto, numa bobagem ali, você já perdeu. E as vírgulas são importantíssimas, tá? Você, como jornalista, sabe disso. Uma vírgula colocada em um lugar e outro muda completamente. De tudo, documento, de tudo. Eu costumo fazer lá no escritório, Toné, e o pessoal que trabalha comigo, os contratos sem juridiquês. Tá? A gente evita ao máximo colocar terminologias... Uma linguagem que seja mais acessível. Não é mais acessível, não. Tem que ser acessível, tem que ser entendível, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que entender. E eu faço questão também de ler para as pessoas e perguntar, entendeu? Tem alguma dúvida? Como profissional, tudo bem, mas para a pessoa leiga que vai lá para alugar, assina lá, lê... A mesma coisa, viu? Lê não, muita gente assina sem ler, tá ali animadíssima para entrar no imóvel. No banco. Aí você já chega lá, já aflito, angustiado, mesmo quando eu chego... Querendo dinheiro. Não, eu quero quanto? Quero 50 mil, 30 mil, aí já vai cair na sua conta tal dia, já bota o seu olho, já fica... Você quer hoje? Assina logo. Você não, que contrato, a senhora quer... Não, deixa eu assinar, assina e ó, depois você vai ler, olha a bolacha.
É. Você não sabe se quando você atrasa 30 dias, 60 dias, aí já tem confusão. Então, mas esse aí é um contrato de adesão. São contratos grandes, esses contratos de empréstimo, né, de mútuo financeiro, eles costumam ter 20 e poucas, 30 páginas, 40 Você já abordou páginas. sobre isso aqui, não, né? Já falei Contratos, sobre... empréstimos bancários? Não, falei sobre superendividamento e falei sobre juros abusivos. É empréstimo, financiamentos, coisas Acho que vale a pena a gente falar. Isso aí tá muito ligado ao direito do consumidor. Tá? Eu acho que já falei uma vez sim, mas é um tema que eu acho que a gente pode explorar isso na semana que vem. É uma abordagem interessante. Ô, Abraham, outra coisa. E, por exemplo, para ir a leilão, já foi o último, esgotado todos os recursos? Tem um prazo para tomar o imóvel? Ou não? Depende da discussão, a negociação? Peraí, já foi a leilão, certo? Não, já foi anunciado que vai a leilão. Vai a leilão. Aí o réu, no caso, ele tem um prazo para se defender ou para negociar? Olha, ali, Tonelli, já não tem muita defesa. O que ele pode fazer é exercer o direito de preferência se o leilão for extrajudicial. Tá? De preferência o quê? Ele arrematar ele mesmo imóvel. arrematar o bem pelo valor referente a 50% do valor de avaliação. Tá? É possível sim. Mas muitas vezes o cara, quando chega nesse momento, ele já não tem dinheiro para mais nada. Mas não tem prazo assim, não? Por exemplo, você tem... Não, tudo tem prazo, e os prazos são cumpridos. Se não forem cumpridos aí esgotar todos os prazos, gera uma nulidade e todos os atos judiciais praticados após essa nulidade, eles são inválidos. Então o processo retorna àquele ponto anterior à nulidade. Tá? Mas o que eu tenho visto é que são raríssimas as exceções que os atos judiciais têm tido nulidade. Eles cumprem muito bem as formalidades prescritas na lei. Tá? Até porque o juiz sabe muito da lei, ele faz aquilo todos os dias. Eu, como advogado, sei muito também, né? Porque a gente faz diversas coisas todos os dias. Mas o juiz, normalmente, ele faz aquela mesma coisa todos os dias e várias vezes por dia. Porque na justiça é tudo dividido por matérias, né? Tem um juiz que é da área civil, tem um juiz que é da área de família, tem o juiz que é empresarial, o juiz que é da fazenda pública, no caso de tributos e ações contra empresas ou órgãos que tenham interesse do poder público. Então, as justiças, elas não tem um juiz que resolve tudo. A não ser em comarca que tem a vara única, né? Então, normalmente, né, quando a gente passa... No Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, são 80 e poucas varas só na comarca da capital. E tem as varas especializadas, de todas as especialidades, de todas as matérias de direito. Tá? Eu vi você falando ali sobre perder o imóvel, os débitos são, às vezes, astronômicos. Mas esses débitos ultrapassam o valor do imóvel? Podem ultrapassar, algumas vezes, né? Podem ultrapassar. Porque são devidos, aqui ó, presta atenção no que eu vou falar para você. Não são devidas somente aquelas cotas condominiais que você atrasou, aquelas 3. Tá? São devidas também todas aquelas que você deixou de pagar no curso do processo. E além de tudo, Então, juros, correção monetária? Juros, correção monetária. Juros e correção monetária. E multa. Aí aumenta, né? Tem a multa, vai aumentando. Os consectários também pesam muito no valor. Então, se o processo leva 5 anos, você não deve só aquelas 3, você deve aquelas 3, mais aquelas outras todas dos 5 anos do processo. E a conta pode ficar impagável. Continua vigente. Continua, faz parte da execução, porque o advogado não pede a execução só das 3, ele pede das 3 e das outras que forem se vencendo durante o curso do processo e não pagas pelo condômino. Agora, nesse ínterim desse processo, pegaria assim uma ação de despejo do locatário, do devedor lá? Pode, porque ele deixou de cumprir uma obrigação contratual.
se ele deixou de pagar, tá? Se a obrigação dele era só pagar o aluguel, por exemplo, como eu falei nos meus contratos all-in, e quem deixou de pagar o condomínio não foi o locatário, foi o locador, porque o locatário pagou a ele o boleto que tinha lá o valor referente ao condomínio. E ele não repassou. E ele não pagou, ele que deveria pagar, não pagou o condomínio. Tá? Nesse caso não é uma ação de despejo, tá? Mas quem deu causa a essa execução pelo atraso nas cotas condominiais, pelo débito condominial, foi o próprio proprietário. E aí não pode, nesse caso... Então, enquanto isso, o locatário pode permanecer no imóvel? Nesse caso ele permaneceria. Só se a obrigação de pagar o condomínio fosse do locatário. O locatário é o inquilino, tá, pessoal? Que são termos que às vezes confundem. Então, eu sempre falo dos dois para você saber muito bem do que eu estou falando. Se a obrigação de pagar, a obrigação no contrato, era do inquilino pagar a cota condominial e ele deixou de pagar, ele descumpriu uma cláusula contratual. E o descumprimento de cláusula contratual enseja a rescisão do contrato. E aí sim caberia uma ação de despejo pelo descumprimento de cláusula contratual, que essa ação de despejo e essa rescisão ainda vem carreada de multa, e a multa normalmente é de 3 vezes o valor do aluguel, quando há descumprimento de cláusula contratual. Agora é uma coisa meio injusta, porque o locatário sai bem, o proprietário do imóvel é que vai perder. Por isso que é importante um bom contrato. E um fiador, né? Um fiador seguro. Não sei se o fiador é a melhor situação. Pode ser, pode não ser. Depende. Tem que analisar caso a caso, Toné. Não tem como dar uma resposta única que atenda a todas as hipóteses. Cada hipótese, cada caso vai exigir uma resposta diferente. E aí cabe à assessoria jurídica do locador, do proprietário, fazer com que os direitos dele estejam garantidos e que ele tenha um contrato de locação adequado. Não é um contrato leonino, não é um contrato que vá suprimir direitos do locatário, do inquilino, apesar de que isso apesar de ser possível também, tá? Mas não é que você tem que fazer um contrato leonino, um contrato perverso. Mas você pode fazer um contrato equilibrado, um contrato que atenda bem as duas partes e que você tenha garantias de que você vai receber seu imóvel no final do contrato, de que você vai receber o valor referente ao aluguel, condomínio, IPTU, de que você vai receber o seu imóvel no estado conforme o contrato, do jeito que ele estava antes ou em boas condições de uso. Isso é importante. E a gente vê muita gente, Toné, se dando mal porque pegou um modelinho de contrato na internet e aquele contrato depois virou um problemaço para ele. No caso, o proprietário. Não precisa de advogado não, precisa de nada não, precisa de corretor não, precisa de nada. Vou na internet aqui e pego o meu contrato. Às vezes dá errado. Melhor ter um profissional, né? Pois é. Contratar um profissional custa caro. Mas tá caro assim, né? Tô falando se custa. Se você não contrata, é o barato que sai caro. Se você contratar um profissional, se você acha caro contratar um profissional, imagina quanto é contratar um amador. Muito mais caro. E se for um pilantra, pior ainda, né? Malandro. Então sempre tem que ter alguém. Aí você vai gastar 2 vezes. Vai pagar o pilantra e vai pagar depois um profissional para livrar do problema, né? Advogado é igual a vinho, Toné. Não sabia. Se você compra um vinho barato, não reclama da dor de cabeça no dia seguinte. Gostou dessa, né? Gostei. Eu gosto do vinho. Tem gostado do advogado também. Pérola, minha amiga, alguma pergunta? O pessoal aí está perguntando no...
Olha, os nossos telespectadores aí através do YouTube estão deixando aqui muitos elogios, inclusive vou deixar abraço aqui aos nossos amigos que estão sempre assistindo, participando conosco. O Alan Bastos, ele está presente em todas. Grande Alan, um grande abraço para você, um beijo no seu coração, meu amigo. Ele está presente aqui, dando bom dia a todos nós, a você de casa também, então um abraço, Alan. O João, o Dean também, que está aí ao vivo assistindo a gente, um abraço para vocês. João? Isso, e Dean, deixaram Dean, aqui... um beijo. Deixaram Grande aqui João. Parabéns ao nosso programa, falando que somos líderes já em audiência e que assiste sempre, hein? É, isso aí. Olha, o Alan Bastos também deixou aqui os parabéns ao Dr. Abram, disse que está do Rio de Janeiro assistindo. O Lendi também deixou aqui, ó, dizendo que ele está assistindo juntamente com a família dele e que, infelizmente, as leis, então, do inquilino ou do inquilinato no Brasil só sabe quem passa por isso e que só quem sofre, então, ali seria quem? O proprietário ou o fiador, que o inquilino... Não, vejo inquilinos sofrendo também. Então Eu conta aí vejo- pra gente, doutor Abram. São muitas hipóteses. A gente vê, assim, existem pessoas que têm, assim, muito boa fé, né? E é algo que a gente presume e imagine, né? Que todos nós devamos agir com probidade e boa fé. Então, a boa fé, na verdade, é um princípio, né? Que vem lá do direito alemão, Treu und Glauben, essa expressão que eles usam, que é confiar, lealdade e confiança. Né? É o que se espera que se tenha em todos os contratos. Mas existem pessoas que não têm essa boa fé. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás dos contratos leoninos? Então, há muitos locadores proprietários que inserem cláusulas nos contratos que são extremamente desfavoráveis ao locatário, ao inquilino. E eles É o que eu falo, sofrem com isso. o negócio é a leitura disso. Você lê esses contratos, ele não entende nada. Então, quando eu falei que o contrato deva ser feito pelo locador, porque ele é o principal interessado, vamos dizer assim, que é a parte que vai receber o valor e precisa ter a garantia, o locatário, o inquilino, também precisa ser assessorado para que determinadas condições, determinados termos ou cláusulas que tem ali no contrato, que não lhe sejam favoráveis, ele tenha consciência daquilo E peça para saber, para ver, olha, você quer esse risco para você nesse contrato ou Pode não? retirar alguma cláusula se não satisfazer a parte, por exemplo, locatário, não, isso aqui não é comigo. Dá para tirar, para retirar? As partes podem negociar livremente, dois, né? ambas as partes. Eles estão ali em pé de igualdade na negociação e os termos do contrato são pactuados livremente entre as partes, principalmente Mas depois... dá para tirar alguma cláusula que não for de acordo com o Se favorável a ao lei não locatário. obrigar que aquela cláusula esteja ali, pode. Tá? Se a lei não obrigar, pode. Ou se a lei proibir, também não pode conter. E a gente vê cada coisa, é muito louca aí acontecendo. Tá? Então, os locatários muitas vezes são bastante prejudicados também. Já Exatamente. peguei alguns casos, não vou comentar aqui que são casos já um pouco ganharam uma certa notoriedade, e eu não comento muito sobre meus casos lá do escritório. Mas foi um caso que, graciosamente, e graças a Deus, é um trabalho muito forte meu e da minha equipe, a gente conseguiu resolver de forma satisfatória para o locatário, para o inquilino, tá? Porque de fato ali existiam cláusulas extremamente desfavoráveis e até ilegais. E acima disso tudo, má fé da pessoa, do locador, da pessoa que alugou o imóvel, do proprietário. Tá? Isso não chegou nem aí para a justiça, porque eu apresentei as razões pelas quais aquele contrato não deveria ser daquela maneira e as pessoas resolveram, isso o contrato já é em andamento, tá, Tony? 4 anos depois, resolveram alterar essas cláusulas. Alteração. Ou você altera na boa, ou eu vou para a justiça para declarar ela nula. E aí você perde. Mas isso pode ser feito, mesmo que já, como você falou, em 4 anos.
Pode. Depois Podem pode- aditar o contrato Pode a haver qualquer uma alteração, momento. né? Pode fazer alteração. Pode. A gente pode fazer aditamentos, né? Que alterar uma cláusula, né? Inserir Acrescentar novas outra. cláusulas, exatamente. Retirar outras. Então o contrato não é estático, o contrato ele é dinâmico, ele pode ter dinamismo, tá? De acordo. Não é imexível. Não é imexível. E isso tudo de acordo com as realidades, né? Porque hoje a realidade é uma, ano que vem não se sabe. Então pode surgir uma situação de fato, né? Alguma coisa aconteça nos mundos e as pessoas entendam que aquele contrato precisa ser mexido. E aí as pessoas podem, de comum acordo, tá? Sem recorrer ao judiciário, fazer isso. Mas é sempre bom o auxílio jurídico. Eu diria até mais do que sempre bom. É necessário, é fundamental, para que todos façam um negócio seguro. Eu acho que com isso, se a Toné não tiver aquelas perguntas cabeludas que eu estou vendo uma nuvem No passando momento, ali, não. Ainda não. eu encerro a minha fala hoje aqui. Olha, então você aí de casa, tiver alguma dúvida, sempre pode deixar aqui nos comentários através do nosso canal do YouTube. Hoje o programa foi muito bacana, a gente conseguiu aí entender sobre essas dúvidas condominial e que com certeza você de casa vai pagar, deixar tudo certinho, né? Para não ter nenhuma inadimplência, caso tenha também, procurar uma assessoria jurídica para tentar resolver, solucionar o problema e não perder o seu imóvel. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma obrigação importante, é uma obrigação, como a própria expressão já diz, é uma obrigação, não é uma faculdade. Você quer pagar, você decide se vai pagar ou não, você é obrigado a pagar, tá? Então, é isso, acho que foi claro, foi produtivo, né, Pérola? Foi legal. Se você tiver alguma dúvida e a gente puder esclarecer, tem o nosso Instagram aqui. Vou pedir para a produção colocar o nosso Instagram e o nosso WhatsApp também. Você pode entrar em contato, a gente responde a sua pergunta. Às vezes demora um pouquinho, porque nós recebemos uma quantidade enorme de perguntas, mas nós respondemos a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira que vem eu estou aqui e agradeço a Pérola, agradeço a minha querida amiga Toné. E agradeço aí a produção. Fiquem bem e o advogado de vocês está aqui.